pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sabe, eu queria que você, por um momento, eu queria que você, assim, uns 30 segundos, feche os teus olhos, 30 segundos, sabe, o que você precisa? Qual é a tua necessidade agora? Qual é a tua necessidade? O que você acha que é mais importante para você? O que você precisa? Pensa aí, pensa, alguma coisa. O que você está precisando? Fala assim para Deus: Deus, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Qual é a tua necessidade agora, nesses 30 segundos? Amém? Pronto, acho que você já viu. Glória a Deus, né? Esse pastor aí, né, deixando a gente com um ponto de interrogação, né? Amém? Eu não sei o que você pensou. Eu não sei. Mas nesses 30 segundos eu creio que, né, sem dúvida, Deus sabe o que você pensou. Você nem falou, mas pensou. E Deus sabe. Por que Deus sabe? Porque Deus é um Deus vivo. Amém? Deus é um Deus vivo. Você está entendendo? É um Deus vivo e um Deus que atende. Ele ouve e Ele atende as nossas orações, com certeza. Nós não podemos perder essa fé. Amém? Mas se você respondeu: eu preciso, Deus, de uma cura, talvez você falou isso. Senhor, então eu preciso, né, que o meu filho saia das drogas. Senhor, eu preciso de um emprego, estou desempregado faz muito tempo. Senhor, eu preciso, né, de uma cura interior, né, a minha alma está muito abatida. Se você pensou isso, eu vou te dizer assim, não está errado o que você pensou, mas você está desfocando os princípios, assim, o principal. Irmão, você não vai alcançar nada. Nada você vai alcançar se você não tiver fé. Então o que você precisa é de fé. Você vê como a gente viaja, né, para outros, né? Viaja: Senhor, eu quero isso. Sim, tudo bem, Deus sabe que você precisa e quer. Senhor, eu também preciso aquilo. Precisamos de tantas coisas, irmão, não é verdade? Mas aí nós desfocamos, ficamos preocupados com as coisas que nós precisamos receber, falando: Senhor, eu quero fé. Senhor, eu preciso de fé. Senhor, sem fé é impossível te agradar. Então, sabe, você precisa de fé. Sabe, e a fé, assim, é como nós somos como um vaso, sabe, que precisa estar sempre renovando essa fé, sempre sendo cheio de fé, sempre buscando essa fé. Amém? Então, é disso que nós vamos falar. É isso que Deus vai falar comigo e com você. Assim: mas eu já ouvi tantas vezes falar de fé. Então pega hoje aí, amém? Pega aí, pega como um presente para você, né? Mais uma vez, amém? Se você, não importa a situação que você está vivendo e quanto tempo você está vivendo, vamos falar de fé, porque Deus pode gerar isso no meu coração e no seu também. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, nós vimos ali, eu comecei até, para você ter uma ideia, eu comecei ali naquela situação onde, naquele momento onde, né, que é Hebreus 11 é muito claro: sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Sabe, porque às vezes a gente tem ponto de interrogação. Nós somos seres humanos, estamos num tabernáculo de carne. Você crê que Deus existe? Então, se você crê que Deus existe, você está entendendo? Então você tem que entender que Ele é galardoador. Ele é aquele que pode, Ele tem poder para ouvir a tua oração, teu pedido, e Ele tem poder para te presentear, amém? Daquilo que você está precisando. Isso é uma realidade bíblica. Não é porque eu estou falando aqui que é para... Não, é porque é uma realidade bíblica. Eu tenho que crer na palavra. Amém? Por isso ele fala então dessa forma. E depois ele mostra aquela situação entre Caim e Abel. A diferença foi a fé. Olha como a fé faz a diferença. Não é verdade? A fé faz
toda a diferença na vida de um cristão. E eu penso assim, quando Deus te dá uma salvação, você ouve a palavra, entrega a tua vida para Jesus, e você recebe a salvação, você recebe a vida eterna, amém? Recebe. E o diabo não pode roubar esta salvação sua, ele não pode tirar essa salvação sua, que Deus te deu através do sacrifício de Jesus Cristo, não pode. Ele não tem autoridade, ele não tem poder para fazer isso, ele não tem condições, você está entendendo? Aquilo que Deus te deu, irrevogável, irrevogável, e o diabo não pode tocar. Você sabe, é como, por exemplo, assim, um exemplo, a gente vai àquele filme do Super-Homem. Super-Homem é o bambambam, pode fazer tudo, né? E aí o adversário falou, como que eu vou derrotar esse Super-Homem? Eu preciso achar alguma coisa para mim derrotar esse poder que está sobre ele. Você pensa que o diabo pensa do mesmo jeito a respeito da igreja. O diabo sabe o poder que está sobre a igreja. O diabo sabe o poder que existe na igreja, na noiva. Amém? Ele sabe. Não posso tirar essa salvação deles. Não pode revogar a salvação. Não pode. Mas se eu roubar a fé deles, se eu roubar a fé deles, aí eu posso. Aí eu posso. Amém? A Bíblia é muito clara, os dias são maus. Está vindo aí, né, a apostasia. Apostasia é se afastar da fé. Está aí a falta de amor, uma falta de esperança. Não tem, sabe, desacreditando até de Deus. Então é melhor a gente focar um pouco nisso. Amém? Glória a Deus. A fé, presta atenção, eu falo assim que é como uma receita, né? A fé é a receita, né? A fé é a única receita para abrir a janela dos céus. Você está entendendo? Lembra quando Jacó viu as escadarias, né? Aquela escada que vinha do céu, o anjo subindo e descendo. Sabe, a única receita para abrir a janela do céu e trazer o que não existe a existir, é a fé. Então, o diabo sabe disso. O diabo sabe que pela fé você pode ir num lugar e ali botar a mão sobre o enfermo e o poder de Deus vai manifestar em você e aquela pessoa vai ser curada. Amém? E pela fé, sabe, você pode, sabe, de repente ser uma pessoa generosa e uma pessoa que vai ajudar uma pessoa financeiramente naquilo que ela está precisando, e o diabo sabe disso. E pela fé ele sabe que a sua alma é conservada na presença de Deus para a vida eterna. Ele sabe disso. E pela fé, e pela fé, e pela fé, e pela fé. Tudo é pela fé. Então é necessário a gente focar nesses últimos dias e cuidar da nossa fé. Amém? Cuidar da nossa fé. Glória a Deus. Eu tive um momento na minha vida. Você sabe que às vezes eu não gosto muito de contar uns testemunhos velhos, né? Eu gostaria de contar testemunho novo, mas está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que há uns anos atrás agiu na minha vida de uma maneira sobrenatural, Ele vai agir hoje aqui, na sua vida e na minha vida. Amém? Anos atrás,
Deus falou para mim uma pousada, num lugar. Uma pessoa ofereceu uma pousada para mim fundar uma casa de recuperação. E eu falei, olha, tudo bem, eu vou lá para olhar, quem sabe, né, Deus confirma. E aí eu falei, mas como que eu vou? O carro que tinha na missão era um carro muito velho, precisava trocar umas peças, escapamento, e eu não tinha dinheiro para poder fazer essa pequena ajuste no carro. E eu fiquei esperando o tempo de Deus para mim ir. E quando passaram-se uns 10 dias, uma mantenedora da casa de recuperação veio de São Paulo, era uma viúva aposentada, e ela veio, conversou, entrou na casa, ela tinha liberdade, a gente conversou um pouco, e aí ela, na época, em 2000, ela contribuía com R$100 com a missão, em 2000, era um valor até que respeitado, né, para um mantenedor. E aí, ela me deu, e quando ela me deu o dinheiro, que eu peguei na mão o dinheiro, eu pensei, ó Deus, eu não falei, eu falei em espírito com Deus, eu falei, Deus, se ela desse mais R$100 para mim, eu ia juntar com esse outro R$100, e eu iria reformar o carro, trocar o escapamento, botar aquele pneu que eu preciso, aí eu poderia ir lá naquela pousada lá, que o Senhor está me mandando lá. Mas eu não falei nada, eu falei só com Deus. Aí o que aconteceu? A irmã foi embora, chegou no banco, foi lá sacar um dinheiro, e eu, tudo bem, né? Eu vou no banco, César, eu tenho que ir no banco e tal, fazer umas coisas, e voltou. No outro dia, ela voltou na casa de recuperação e ela falou assim, olha César, eu estava no banco tirando o dinheiro, e Deus falou assim, ó, tira mais R$100 e leva para o meu servo. Meu irmão, eu não falei isso para ela, eu falei para Deus. Você vê que Deus ouviu o que eu falei e Deus ordenou para ela fazer? Não tem a mão encolhida, e nem os ouvidos tapados. Ela não ouviu, mas Deus ouviu o que eu falei. E no mesmo dia, à tarde, ela estava lá e Deus falou, agora tira. Deus agiu. E trouxe R$100 para mim poder viajar, aí eu viajei. Irmão, entenda uma coisa. O Deus que nós servimos é um Deus que escuta. É um Deus que ouve, irmão. Deus está olhando para cada um de nós aqui, não tem muita gente, mas está bom, o número de pessoas aqui, mas Deus está olhando para cada um de nós, Ele não está com os ouvidos tapados, irmão, não está, irmão, Ele é um Deus vivo, não é Deus morto, irmão, Ele é Deus vivo. Por que Ele é vivo? Porque Ele ouve. Ele é vivo porque Ele ouve, Ele é vivo porque Ele faz. Entenda isso. Essa é a verdade bíblica, que muitas vezes nós nos aquietamos e nos acomodamos como se a gente não entendesse o poder de Deus que está em nós. Não é verdade? E o diabo sabe o poder que está em nós. Você é filho do Deus Altíssimo. Do mesmo jeito que aqueles demônios tremeu na presença de Jesus, ele treme na tua presença também. Por causa do Espírito de Deus que habita em você. Nós não somos nada, não podemos produzir nada, mas nós levamos o poder de Deus. Nós temos o poder de Deus. E muitas vezes nós estamos passivos e não usamos o que nós temos, que foi nos dado por privilégio, né? Deus, é um privilégio, Deus nos dá isso, essa força, esse poder, e a gente precisa usar. Amém? Glória a Deus. Então, entenda uma coisa,
ela não viu, mas Deus ouviu. E Deus começou a fazer. Romanos, não precisa abrir, mas porque você conhece a palavra também. Romanos 8:32, meu irmão, isso aqui é uma bomba no inferno. Romanos 8:32 diz assim, é uma bomba no inferno. E o diabo sabe disso. Então em Romanos 8:32 diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? É ou não é uma bomba no inferno? Irmão, presta atenção, Deus não poupou nem o filho, o único filho. E você, sabe, por você, Ele não poupou Jesus. Ele expôs Jesus em toda aquela vergonha. Jesus morre em seu favor. Você acha que Deus não vai te dar o que comer? Você acha que Deus não vai suprir a tua necessidade? Se Ele deu até Jesus pela sua vida. Pensa bem. Isso é o extremo. É ou não é? E o diabo sabe disso. Porque o diabo mesmo, né, sempre participando para intervir, né, e atrapalhar a obra de Deus. E nós perdemos, sabe, essa noção. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala naquela convicção, naquela fé, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Porque pensa bem, irmão, vai para um raciocínio natural, pensa em algo natural, de alguém, amigo seu, e fizesse algo assim tremendo, né, em favor da sua vida. Aí você vai precisar dele de novo, fala, mas ele não poupou nem aquilo que ele fez por mim. Você acha que se eu pedir isso aqui ele não vai dar? Vai dar. Amém? Mas entenda uma coisa, o diabo sabe disso. Aí sabe o que eu quero te dizer? É o seguinte, fala assim, não, o diabo não roubou a minha fé. Talvez você bate no peito aí dizendo, o diabo não roubou a minha fé. Mas a sua fé está estacionada. Pode estar estacionada. Cada um aqui tem um termômetro, concorda? Eu não estou aqui para avaliar ninguém. Mas talvez a sua fé, o diabo já conseguiu travar a tua fé. O diabo já parou você. Já parou, você não consegue avançar, você não consegue pensar no reino de Deus, você não consegue trabalhar para o reino de Deus, você não consegue ter paz, você não consegue uma cura, o diabo já travou a tua fé. De fato, talvez, não posso medir isso, mas você é que pode, é Deus que pode, não perdeu a fé ainda, mas ele já roubou, né? Sabe, é como se fosse ele roubou. Ainda você tem alguma coisa, sabe, ele entra na sua casa, um ladrão vai lá e rouba, ainda você fica com alguma coisa, né? Entenda isso. E a gente está já se acostumando. Ah, é assim mesmo. Essa enfermidade, eu acho que eu vou morrer com ela mesmo. Ah, é assim mesmo, essa área financeira é assim mesmo. Ah, sabe, as tribulações vêm mesmo. A gente vai se acostumando com essas coisas. E o diabo vai roubando a nossa fé, irmão. Pensa bem, quantos anos você tem de igreja? Quantos anos eu tenho de igreja? Já era para a gente estar fazendo coisas para Deus. Já era para estar, né, sacudindo mesmo, né, Samaria. Não é verdade? E Deus está fazendo isso, está começando nas nossas vidas. Mas o diabo sabe que eu não posso roubar, eu não posso arrancar a salvação deles, mas eu posso arrancar a fé e perder a coroa da vida. É sério. Amém? Que Deus fale com você mesmo, continue falando,
Que Deus te acenda em nome de Jesus, para que você possa realmente fazer a vontade de Deus. Eu não vou abrir esse capítulo, porque eu creio que não é necessário, porque nós estamos aqui no corpo de Cristo, que conhece a palavra de Deus. Eu gosto muito, mas muito mesmo, daquela passagem de Elias e aquela viúva de Serepta. Sabe, aquele momento ali, um momento difícil, irmão. Um momento de escassez. Eu duvido que alguém aqui passou o que passou Elias, do jeito que passou aquela época. Havia uma escassez muito grande, porque foi determinada por Deus. E ali não tinha mais nada. E aquela viúva, para você ter uma ideia, sabe, aquela viúva a gente já sabe. Elias chegou, e aí então pediu Elias para ela, me faz aí, né, me traz um pouco de água. E ela disse, olha, eu vou te pegar uma água, Elias, mas é só o que eu tenho. Não, traz também um pãozinho para mim. Ele falou, não tenho, eu tenho aqui só um punhado de farinha, e aqui um punhado de azeite. Eu vou pegar e vou misturar a farinha com azeite, e vou fazer 2 bolinhos, um para mim e um para o meu filho, e vamos esperar a morte chegar. Parece que a igreja, você está esperando a morte chegar. Você entendeu? Quando a gente vai a esse nível espiritual, a esse nível onde nós deveríamos estar em Samaria, curando, libertando, fazendo todas essas coisas, parece que a igreja está que nem a viúva esperando, ai, quem dera Deus viesse para me levar, que eu estou cansado de viver debaixo desse sol. Ao invés de falar, Deus, me usa, Senhor, me usa para me curar os cancerosos, me usa, Senhor, me usa para fazer o cego enxergar, me usa. Aí você fica com a mentalidade que nem a da viúva, ai, vai acabar, não tem mais nada, eu vou comer só esse bolinho, eu e o meu filho, nem para você dar, Elias, e vamos fazer o seguinte, vamos esperar aqui, vamos deitar, vamos morrer dormindo. A igreja precisa acordar. A igreja precisa focar, Deus, eu sou instrumento nas tuas mãos, o teu poder está na minha vida, Senhor, eu quero que o Senhor me use, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Eu não quero mais ficar pensando, ai, coitadinho de mim, ai, o que vai acontecer, ai, é assim mesmo, ai, se o Senhor viesse era melhor, passa a carruagem de Elias e me leva, Senhor, porque eu não aguento mais essa política, esse povo, eu não aguento mais, egoísta. Vai deixar as pessoas que não conhecem a palavra morrer e ir para o inferno? Não dá mais, irmão. Isso tem que rebentar, sabe? Tem que rebentar essa parede, essas muralhas de Jericó na mente da igreja, tem que quebrar, tem que começar a desejar algo de Deus, tem que desejar, tem que querer, tem que buscar, tem que lutar, tem que falar assim, bater até encontrar. Está na hora. Então está na hora de nós buscarmos fé. Cuidar da nossa fé. Amém? É isso que nós precisamos. E aí, sabe, a atitude de fé. Era só o que Deus precisava. Precisou levar Elias e intervir sobre aquela viúva. Ele foi lá e falou, olha mulher, para com isso. Você está pensando errado. Ele não falou assim, mas imagina que ele tivesse falado, está pensando errado. Você está pensando em coisas que não tem nada a ver com o poder do Deus que eu sirvo. Olha mulher, faz o seguinte, não fica com medo não mulher. Sabe o que você faz? Olha, faz o que eu estou te mandando, porque Deus falou, a farinha da panela não se acabará, o óleo do azeite não se secará. Deus só precisou da fé daquela viúva, uma viúva assustada, uma viúva sem esperança, uma viúva acabada, destruída, mas Deus olhou para ela e falou, Elias, vai lá, cutuca essa mulher, incentiva ela, e aí ela creu, e por 3 anos e 6 meses, enfiava a caneca na botija e tirava o azeite.
Depois ia de novo na cumbuca lá da farinha, tirava a farinha, fazia os bolinhos. Aí deu até para Elias. Você viu o que é a fé? Só precisou da fé. Por que Deus colocou aquela viúva? O que você acha que Deus está ensinando? Por que Deus, ele prepara essa história? Olha, Elias, podia fazer diferente. Não, eu vou colocar algo que é impossível. Eu vou botar alguém na vida de Elias para ele estimular, porque eu quero mostrar isso lá em 2019 para a minha igreja. O que é que eu faço? Deus vivo. E aí chega ali a viúva destruída. Mas quando Deus viu fé, acabou o problema. Até o filho dela ressuscitou. Amém? Então, sabe, parece que a igreja está que nem a viúva. Tem que romper isso, irmão. Parece impossível de romper isso. Mas a palavra de Deus, ela rompe. Ela rompe. É possível que nós possamos viver ainda nessa nossa geração, Samaria, o momento de Elias. Amém? Glória a Deus. Então, sabendo, Satanás, que a porta do céu se abre pela fé, porque a Bíblia fala, tudo é possível para aquele que crê. Você viu que a viúva creu no que Elias interferiu? E Elias estava sendo direcionado por Deus. E aí então, aconteceu que foi alimentado. O Espírito de Deus colocou uma necessidade em Judas para escrever isso. Presta atenção nisso, quer ver? Lá em Judas, não Judas o traidor, ele fala assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortai-vos e batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Sabe, eu sempre ligo esse versículo com aquele que está em João, e fala assim, né, que o reino de Deus, desde João Batista, é tomado por esforços, e aquele que se esforça se apodera dele. Outra versão que eu gosto mais ainda, o reino de Deus é tomado por violência, o reino de Deus é tomado por batalha. Não dá mais para ser frouxo, não dá mais para você se acomodar, a situação está apertando, o anticristo está na porta, e se você não estiver firme, você não vai aguentar, não vai aguentar. Então é melhor, sabe, quando ele fala, há uma emergência nos dias atuais, da mesma forma como houve aquele momento que Judas falou, eu ia escrever sobre salvação, mas há uma necessidade de exortar vocês, igreja. Deus está falando isso conosco, há uma necessidade de exortar a igreja, uma necessidade. Sabe o que é uma necessidade? Você não come, você não bebe, você não respira. Ele diz que era uma necessidade a batalhar pela fé. O que você acha que é isso? Quem é, mas por que eu tenho, se podia perguntar, por que eu tenho que batalhar pela fé? Porque Satanás quer roubar a tua fé. Ele sabe que é na fé. Se ele roubar a tua fé, ele arrebenta com a sua vida. Batalhar, quando ele fala batalhar, é guerra. É guerra.
ele não escreveria ainda, falou assim, ó, era necessário eu exortar vocês, igreja, para que batalhe pela fé. Vem vindo guerra, vem vindo batalha. Vocês não estiverem na fé firme, não for zeloso na fé, se vocês não buscar ler a palavra, se vocês não buscar praticar a palavra, vocês vão ter problemas. A gente está tão acostumado que olha só por Deus mesmo para entrar essa palavra no teu coração. Então que a gente está acostumado que é assim mesmo. Não é assim. Deus não fez assim. Não é para ser assim. É para ser do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Deus não chamou para ser do teu jeito. Deus chamou para ser do jeito dele. E o jeito dele é cheio de poder. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Falarão novas línguas. Pisarão em serpente. Não tem capeta que pode. Está derrotado. Entenda isso. Se nós conseguirmos entender isso, é bênção. É bênção. Amém? Glória a Deus. Essa é a única maneira de o diabo roubar a sua coroa, a coroa da vida. Sem falar que ele bloqueia você. Bloqueia. Sabe aquele jogo de bola, né? Você está tentando fazer o gol, mas não consegue. Tenta fazer o gol, mas não consegue. Não é verdade? Chega perto, não consegue. O diabo trabalha exatamente assim. Você vai, e na hora que você vai fazer o gol, você não consegue. Alguma coisa você precisa fazer a mais. Amém? Você tem que buscar mais. Você tem que ter mais fé. Tem que praticar mais a palavra. É assim que faz um time de futebol. Vai aperfeiçoando o jogador. E aí ele vira um craque. Amém? Então a igreja tem que ser craque em ganhar todos os jogos, né, contra o diabo. Tem que treinar. Paulo mesmo falou, tem que treinar. A gente está vendo umas Olimpíadas aí, quanto tempo o cara treina? Tem que treinar, mas a gente não quer treinar. Não, a gente não quer treinar. A gente quer moleza. A gente não quer, treinar mesmo. Falou assim, insistir, treinar, que nem uma pessoa que está determinada a ganhar uma medalha de ouro. Treinar, até que venha a glória de Deus. E aí então, Samaria. Mas a gente para no meio do caminho, o diabo consegue parar no meio do caminho, e nós não treinamos mais. Quantas vezes hoje, vamos dizer hoje, quantas vezes, quanto tempo faz que você não chega numa pessoa, e aí, bom dia, você está bem? Não, não estou. Por que você não está bem? Estou com umas dificuldades. Vem cá, eu vou te falar uma coisa, Jesus te ama, rapaz. Olha para a sua vida agora, vê se você está fazendo isso. Está parado? Está parado. Você foi feito para falar. Você foi feito para, anunciar o evangelho. Independente de ser evangelista ou não, você tem que falar. Não é verdade? E quantas pessoas você tem abordado no dia? Ou então vou dar para você na semana. Ou então eu vou te dar melhor ainda, um mês. No mês você tem falado, não estou falando nem ganhar para Jesus, falar. Está dormindo ou não está dormindo a igreja? Claro que está, irmão. Não treina. Porque cada vez que você treina, vem uma unção. Já percebeu quando você ganha uma vida para Jesus? Vem uma unção sobre a sua vida e te dá mais sede para falar para o próximo. Qual é o próximo? Número 44, pode entrar. É? Porque você vai ouvir agora a salvação, a vida eterna. E se não tiver ninguém para pregar, você vai pregar para a melancia, como diz aquele pregador. De tanta vontade que você tem de pregar. Então, cada um tem um jeito.
mas usa o teu jeito para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, escreveu isso. E aí a Bíblia fala muito claro, nós precisamos dessa fé. E aí nós já sabemos e conhecemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque os mandamentos de Deus são preciosos. Os mandamentos de Deus é a sabedoria não humana, é a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Não interessa a sabedoria humana quando se mistura quando você vai falar entre o espiritual e o físico. As questões terrenas, elas não têm fundamento, ela não tem rocha. Você está entendendo? Então não adianta você ficar questionando e buscando essas coisas, porque isso daí acaba, isso daí é vaidade, isso aí não tem estrutura, isso aí não tem alicerce. E a gente não aprende isso. O alicerce é Cristo, a sabedoria de Deus em carne. É a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. Por isso que ele fala, né? Olha como a palavra é viva. Ela não é um livro comum. Você estuda a palavra e gera, o Deus vivo gera. O Deus vivo gera fé no teu coração, porque você está em contato com a palavra de Deus. Ele vai gerando, e você lê, ele vai gerando, e você vê uma pregação e vai gerando. Agora Deus está gerando fé no teu coração. Acredita nisso, por causa da palavra. A palavra tem poder para gerar fé. Mas também não adianta só ser cheio de fé, porque às vezes você tem ali, está cheio de fé, mas está limitado. Entenda uma coisa, Deus quer que você rompe, Deus quer que você avance, como se fosse numa guerra. E aí, para avançar, meu irmão, só a prática da palavra. Então você ouve a palavra, você estuda a palavra, você come a palavra, e café da manhã com a palavra, e de noite com a palavra, e toda hora com a palavra, e pensamento na palavra, e ouvindo louvor de palavra, e aí vai enchendo de fé. E agora eu preciso botar em prática o que eu estou cheio de fé. Então eu vou colocar em prática a obra, para que eu seja aperfeiçoado e faça um golaço para Deus. Amém? Vai aperfeiçoando a prática. É o treinador lá, vai jogar, vai bater na bola 220 vezes por hora. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Você tem que fazer aquele gol, rapaz. Você vai batendo, não aguento, vai batendo. Você vai fazer um golaço nesse final de campeonato. Vai fazendo, e vai lá e faz. E nem é espiritual, nem tem ajuda de Deus, é uma coisa comum, rapaz. Natural, normal, de tanto treinar, chutar, faz aquele golaço que nós pula, não é verdade? É natural, o cara consegue aprender e aperfeiçoar. Agora nós estamos com Deus, irmão. Nós temos o Espírito de Deus, irmão. Nós temos os anjos a nosso favor, irmão. Nós temos a palavra de Deus para nossas vidas. Então dá para se aperfeiçoar. Se um homem comum consegue se aperfeiçoar no atletismo ou qualquer outra coisa, na ciência, então em nós não vai? Tem que ir. Não é verdade? Tem que se aperfeiçoar. Então como é que se aperfeiçoa? Treinando. Colocando em prática o que você está aprendendo. Colocando em prática o que você está aprendendo. Amém? Aí sabe o que acontece? Por muito menos, às vezes, a gente abandona tudo. Mas eu quero te dizer assim, para nós terminarmos aqui. Aleluias. Bom, primeiro que Oséias ele fala que nós devemos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Porque quanto mais você conhece,
mais a tua fé aumenta. Amém? Só que é como, por exemplo, assim, né? É como se você jogasse. Eu estou tentando falar arrumar um diálogo aqui, mas assim que é mais fácil da gente entender. O cara, ele é profissional, ele joga bola, ele tem, aí, sabe aquela pessoa que olha o cara e fala, o cara tem futuro, esse cara é bom de bola, mas ele é ainda meio complicadinho, você está entendendo? Eu vou precisar treinar ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo, mas eu tenho que treinar ele, e aí então é assim, Deus está treinando você, Deus quer treinar você, coloque em prática, sabe, coloque em prática aquilo que, sabe, que precisa ser colocado em prática, sabe, é muito comum, irmão, é muito fácil, dá até raiva, como diz o apóstolo, né, dá até raiva, porque sabe o que acontece? Nas coisas cotidianas, as coisas seculares é assim, no futebol é assim, no atletismo é assim, não é verdade? Vai se aperfeiçoando, e também quanto mais você pratica a palavra, mais você se aperfeiçoa. Talvez você esteja aí, né, jogando bola para Deus, né, e só bate na trave, não consegue fazer um gol, então você precisa se aperfeiçoar mais, comece a colocar em prática o que você já aprendeu, amém? Coloque em prática o que você já aprendeu, porque se você colocar em prática o que você aprendeu, a Bíblia mesmo fala isso, não sou eu, é a Bíblia, eu quero mostrar para vocês o que eu estou falando, porque a gente tem que ficar na sã doutrina, e para ficar na sã doutrina, tem que ter fé, tem muita gente aí pulando fora do barco. Bom, então, aí o que acontece? Oséias então fala que nós devemos prosseguir, e aí eu falo assim, Moisés, essa eu quero só para você ver o que Moisés fez, alguns talvez nem tenham entendimento disso, vamos lá, só esse capítulo aí, Hebreus mesmo, né? Nós estamos em Hebreus, né? Continua aí em Hebreus capítulo 11, ele fala dos heróis da fé, olha só, né? Hebreus capítulo 11, versículo 17, 18, talvez o 19, o 17 diz assim, Hebreus 11, 17, amém? Pela fé, ofereceu Isaque, pela fé Abraão, né? Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Essa é uma obra de fé, como diz Tiago, mostra a tua fé, eu mostro as minhas obras, mostra a tua fé sem obras, não tem como mostrar a nossa fé sem obras, não tem como. E Abraão ali recebeu uma ordenança de Deus, amém? Ele recebe uma ordenança de Deus, ele recebe uma aprovação muito grande, é para entregar o filho que não é só uma questão de filho, mas era o filho da promessa espiritual, estava ali em jogo a questão espiritual, não é verdade? E ali o que aconteceu? Ele simplesmente ouviu e obedeceu. Ele obedeceu, então ele praticou a obra. Sabe, irmão, praticar a obra, ali Abel praticou a obra, mas Caim não praticou a obra. É fazer a vontade de Deus, é fazer os planos de Deus acontecer. E ali então Abraão, ele agradou o coração de Deus, ele executou o que Deus determinou para fazer. Tinha Bíblia na época, aí Deus teve que aparecer para Abraão. E aonde que a gente é instruído hoje? Aonde você é instruído hoje? Talvez em muitas coisas, menos na palavra. Deixa eu te falar uma coisa,
Nós somos instruídos na palavra. É na palavra de Deus que nós somos instruídos. É ali que Deus fala para nós o que nós devemos fazer. É ali que Deus nos ensina. É ali que nós temos que estar focado para poder fazer a vontade de Deus. Porque Abraão não tinha nada, então Deus apareceu para ele. Eu sei que Deus pode aparecer para você à noite, num sonho, irmão, eu sei. Eu sei que Deus pode mandar um anjo e você vai ser abençoado, eu sei. Eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu sei. Amém? Ele pode todas as coisas. E foi, então, a palavra dele, ele manteve a palavra dele até os dias de hoje, para que a gente possa olhar, sim, ó Deus, eu quero ser como Abraão. Eu estou entendendo, Deus. O Senhor está dizendo que isso aqui não te agrada. O Senhor está dizendo que isso aqui pode até o diabo roubar a minha fé. Então, Deus, me ajuda, Senhor. Senhor, eu não vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer que nem Abraão. Eu vou fazer uma obra de fé. Eu vou executar a tua palavra. Obra de fé é executar a palavra de Deus. Amém? Por isso que Tiago fala, se você não tiver obras, não tem como mostrar a tua fé. Aquela obra que ele está se referindo, está muito ligado com o nosso coração, como estava ligado o coração de Abel. Amém? Então é isso que Deus espera de nós. Então Abraão executou, e sabe o que aconteceu com Abraão? Ele fala assim que, não precisa abrir, mas no capítulo 2 de Tiago, ele fala assim, olha aqui, bem vês, ele fala assim, olha, está escrito aqui para a gente terminar. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Ele está se referindo em Tiago à obra de Abraão. Qual é a obra que a gente deve fazer de fé, para aumentar a nossa fé? Palavra de Deus, é obedecer a Deus. Então ele fala assim, né? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E ele fala assim, bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e pela fé as obras as obras de fé foi aperfeiçoada. Aí, olha lá, ó, vai fazer o golaço. Vai fazer o golaço. Aquela obra aperfeiçoou a fé de Abraão. A nossa fé está pouca, irmão, porque nós não temos obedecido a Deus do jeito que deveria. Essa é a verdade. A nossa fé é pequena, ela não tem sido aperfeiçoada. Eu não perdi a fé. Amém, irmão, eu creio também que você não perdeu a fé, senão você não estaria aqui. Mas Deus está falando, igreja, vai vir turbulência, vai vir luta. Então aperfeiçoa a sua fé. Se prepara como um gladiador espiritual. Se prepara como um guerreiro espiritual, porque vai haver guerra. E aí Abraão, diz a palavra, foi aperfeiçoado na fé. Olha, para ele colocar em prática aquilo ali, né? Eu vou, estou levando Isaque, eu vou levar Isaque, eu vou porque eu confio em Deus, eu vou porque Deus falou que Ele é a promessa. Se Ele falou que é a promessa, e vai ser milhões e milhões de pessoas, vai alcançar até Ubatuba, e Abraão falando de Ubatuba, e vai alcançar até Ubatuba, então eu vou, porque se Deus permitir que eu mate ele, Deus vai ressuscitar ele dentre os mortos, eu vou fazer uma obra de fé, e fez. Deu para entender? É isso. Não dá para desistir, irmão. Sabe, é uma salvação kamikaze. Não tem volta. Né? A salvação kamikaze, não tem volta, né? É morrer por Cristo. Você está disposto a morrer por Cristo? Presta atenção, você está disposto a morrer por Cristo?
Tem gente aí que está medrosa, hein, meu? Misericórdia. Você está disposto a morrer por Cristo? Tem gente calada ainda. Você vê, olha só como que são as coisas. Eu vejo que tem gente calada. Dá para perceber, eu estou aqui em cima, irmão. Estou vendo. Só para você ver só o bloqueio que tem na vida das pessoas. Não fala de boca cheia. Eu estou disposto a morrer por Cristo. Eu vou morrer por Jesus. É a minha vida de Jesus. Não importa o que vai acontecer. Não importa a luta, não importa a batalha. Eu sou mais que vencedor. Eu sou de Jesus. Mas tem gente aqui que nem falar não falou, rapaz. Jesus Cristo, tem misericórdia, Senhor. Porque está tímido, porque está quase morrendo espiritualmente. Tem que falar de boca cheia. Você está ainda no território de Deus. Tem que falar de boca cheia lá fora mesmo, né? E muito mais aqui, porque aqui você está no território de Deus. Amém? Então, se nós estamos dispostos a realmente perder a nossa vida por Cristo, será que você está mesmo? Então você vai ter que ter fé para isso. Amém? Então, em Hebreus 11, para terminar, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 24 a 27. Para encerrar mesmo, amém? 24 a 27 é sobre a vida de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado, escuta isso, escolheu ser maltratado, amém? Antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. E ele fala, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o sacrifício de Jesus. Ele nem viu Jesus. Jesus nem tinha nascido ainda como homem. Mas Deus colocou essa visão no coração de Moisés. Ele não viu, mas ele acreditou. Ele não viu, mas acreditou. Ele acreditou tanto, irmão, que ele faz Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tem gente, sabe, abandonando, sabe, a carreira de cristão, está abandonando a graça, abandonando tudo por muito menos. Sabe, Moisés, quando ele deixou a luxúria, que nenhum aqui eu duvido que conheça a luxúria aqui dentro dessa igreja agora aqui. Duvido, você não sabe nem o que é isso. Não tem nem noção o que é uma luxúria. E esse reino é onde morava Moisés. E por 40 anos Moisés ficou ali, sendo instruído pelos egípcios. E não deixou ser influenciado. Ele sabia quem ele era. E ele falou assim, ele trocou toda a luxúria para sofrer com o povo de Deus. Esse cara é louco. Louco pelo reino de Deus. E às vezes a gente fala, mas eu tenho que mudar daqui para ir lá para Picos, irmão. Eu só estou dando uma ideia, né? Não estou dizendo que esse irmão que vai está falando isso, pelo amor de Deus. Ai, irmão, mas eu vou ter que largar Ubatuba, lugar de praia, né? Lugar que eu já conheço todo mundo, Senhor, para ir para Picos. Rapaz, aqui Moisés, ele vivia na luxúria. A herança do Egito era de Moisés. Moisés tinha tudo que você possa pensar. A ciência do Egito estava sobre Moisés. Ele conheceu, aprendeu a ser guerreiro. Ele tinha tudo que a carne deseja. Mas ele desejou Cristo. Que a igreja deseja, tenha o mesmo desejo de Moisés. Desejar Jesus.
E se sabe que é impressionante que esse momento bíblico, para você ter uma ideia, está ligado com aquilo que Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la. Moisés achou a vida dele. Moisés achou a vida dele. Não abra mão de quem você é. Você fala, mas está difícil, irmão. Mas o homem estava no Egito, aprendendo tudo que é do diabo. E não abriu mão da identidade dele. Eu sou hebreu, eu sou filho de Deus, de Jeová. Então eu prefiro sofrer com o povo de Deus, mas receber o sacrifício de Cristo. Amém? Vamos orar, irmão? O louvor, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Agora nós vamos orar e vamos pedir para Deus que Deus dê para você o que você precisa. Amém? Eu não sei o que você precisa, Deus é que sabe. Você vai pedir e Deus, Ele pode manifestar. Essa palavra foi para aumentar a sua fé e a minha. Então agora você pede para Deus. Nós vamos fazer um louvor. E nesse louvor, você dá uma pausa no louvor, por alguns minutos, um minuto pelo menos. Fala com Deus. Deus, sabe o que eu preciso, Deus? Eu preciso me libertar disso. Deus, eu preciso dessa cura. Deus, sabe que eu preciso de entendimento da Tua palavra. Deus, sabe que eu preciso de intrepidez, de ousadia. Deus, sabe que eu preciso, Deus. Então você sabe o que você precisa. E aí nós vamos, sabe, porque Deus, Ele ouve e Ele executa. Amém? Glória a Deus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.